Então vamos lá, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: olá, eu tenho uma dúvida que me incomoda muito. Por exemplo, se eu tiver cometido um pecado diante de Deus e Jesus voltar sem eu ter confessado esse pecado, eu vou ficar? Não serei arrebatada pelo Senhor? Perderei a minha salvação? Isso me deixa muito aflita. Pode me dizer o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Muito obrigado, querida irmã, fez muito bem em compartilhar. Muita gente tem esse medo e hoje eu vou mostrar o que a Bíblia ensina a respeito disso para que o seu coração fique tranquilo. E você que me assiste agora, tem alguma pergunta, alguma dúvida da Bíblia Sagrada? Coloca aqui nos comentários, eles estão abertos para receber a sua pergunta, a sua dúvida, e tem vídeo novo sempre aqui no canal de segunda a sexta, às 15 horas, respondendo as perguntas dos irmãos. E por isso, então, eu peço a você, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se, faça sua inscrição, participe com a gente aqui do canal e cresça muito no conhecimento do Senhor. E se você ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com, e faz bastante tempo, mais de 15 anos, que eu, juntamente com a minha equipe, produzimos estudos aqui para abençoar a sua vida, sem aquela linguagem da teologia difícil e complicada, mas com profundidade, é claro. Convido você então, vamos à minha lousa de explicações, aprender mais a respeito desse tema, e peço a você, se você gostar, já deixa o seu like, abençoe esse trabalho, deixe também um comentário com a sua opinião. É nas várias opiniões que nós vamos crescendo e aprendendo uns com os outros cada vez mais. Vamos então aprender desse tema. Então vamos lá, texto na tela. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, explica claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele, está falando aqui de Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, ou seja, de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Está bastante claro aqui que existe a necessidade de confissão. É uma verdade que o arrependimento sincero exige que confessemos o pecado e, claro, deixemos esse pecado. Essa é uma atribuição, é uma característica do verdadeiro arrependimento. Mas pense comigo uma coisa: será que é possível que nós consigamos confessar cada erro que nós já cometemos na nossa vida? Você já confessou todos os erros um por um que você já cometeu na sua vida? Será que nós conseguimos lembrar com a nossa memória humana falha de todos esses erros que nós já cometemos para confessar a Deus? E se a gente esquecer de algum desses erros, biblicamente, o que vai acontecer? Pense o seguinte: na hipótese, por exemplo, de eu cometer um erro ou ter tido um erro que eu fiz lá quando eu era adolescente e eu não lembro mais dele, e eu não confessei quando eu me converti, então eu não serei salvo? É isso que nós vamos aprender hoje. A Bíblia nos explica detalhes sobre isso e isso vai tranquilizar o nosso coração. A gente precisa entender como funciona o processo de salvação e o processo de confissão de pecados. Por isso, fique até o final para que você compreenda bem isso e viva de acordo com o que a palavra de Deus ensina sobre essa questão. A primeira coisa que temos que entender é o seguinte: biblicamente, quando que acontece a salvação de uma pessoa? Isso aqui é muito importante. Antes de te explicar isso, recado rápido: as vagas estão abertas no nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Gostaria que você acionasse aqui abaixo, na área de comentários, dê um clique, vai abrir a área de comentários, primeiro link fixado. Se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento da Bíblia, ter aulas diretamente comigo e perguntas respondidas diretamente no Zap, ao vivo, por mim, não por um robô, como muita gente faz por aí, então você clica lá e tem mais informações. Olha só, biblicamente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a salvação, ela vai acontecer na nossa vida quando nós entregamos o nosso coração, todo o nosso ser, ao Senhor Jesus Cristo. E isso acontece, evidentemente, quando nós entendemos que nós somos pecadores e que Jesus Cristo deu a sua vida em nosso favor. Ou seja, existe um reconhecimento da nossa condição e da nossa incapacidade de, por nós mesmos, nós conseguirmos nos salvar.
É nesse momento que a palavra de Deus nos ensina que nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e nós somos então selados pelo Espírito Santo da promessa. Observe bem o texto de Efésios capítulo 1, versículo 13, que explica essa realidade. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra, então observe, nós temos aqui o ouvir, ou seja, a pessoa ela teve contato com a mensagem do Evangelho, né? Ele até explica que o apóstolo Paulo, que é a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, tendo nesse Evangelho crido, ou seja, você creu na mensagem da salvação. E aí o que acontece na sequência? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo aqui é uma figura de linguagem que nos mostra que nós somos, a partir desse momento, propriedade exclusiva do nosso Senhor. Somos dele. Nesse momento, então, a palavra de Deus nos ensina que os nossos pecados, eles são cancelados. Exatamente isso. Eu creio no que Cristo fez por mim, eu me arrependo dos meus pecados, obviamente de uma forma geral, ninguém vai conseguir confessar cada um dos pecados que já cometeu em toda a sua vida, mas existe um reconhecimento e um comprometimento de uma transformação de vida. Diz o texto de Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então aqui é a obra do Evangelho, arrependimento e mudança de vida. O que acontece? Para serem cancelados os vossos pecados. Então observe que o nosso arrependimento geral, ou seja, a compreensão de que, como um todo, a nossa vida é uma vida que não agrada a Deus e que nós precisamos de Cristo, essa disposição de mudança que é chamada de conversão na Bíblia Sagrada, somada a essa fé que está atuando, que nós temos em Cristo, tudo isso demonstra então que nós estamos diante de quê? De um coração salvo, de alguém que compreendeu a obra da salvação. Ok, presbítero, mas o que acontece então com a questão dos pecados? O que vem depois do arrependimento é um processo que a Bíblia chama de santificação, já que nenhum de nós será perfeito no momento da conversão. Então observe, a partir do momento que você crê em Cristo, você não acorda no outro dia 100% perfeito, sem nenhum pecado, lembrando de todos os erros que você já cometeu e confessando um por um. Isso não acontece. A gente tem um processo que vai acontecendo, né, no nosso coração. Agora, tem uma segunda coisa que a gente precisa somar a isso para a gente entender o que acontece se a gente não confessar um pecado e morrer. Esse segundo conceito bíblico muito importante diz o seguinte: por quais pecados que o Senhor Jesus morreu? Por quais erros o Senhor Jesus morreu na cruz? Então a segunda coisa a ser compreendida é que Jesus morreu por todos os pecados daqueles, né, que se convertem, daqueles que reconhecem que Ele é o Salvador. Todos, 100%. Se Jesus Cristo não morresse por um único pecado, a gente já seria culpado diante de Deus. A morte de Cristo precisa ser totalmente plena e perfeita para atingir todos os nossos pecados. Seja aqueles pecados que nós cometemos antes da nossa conversão, de conhecer mais a Deus, e também aqueles que por descuido nosso, da nossa parte, nós possamos cometer no futuro, mesmo depois de nos convertermos. Presbítero, como que está na Bíblia? 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz o seguinte: filhinhos meus, observe que João está falando aqui para crentes, né? Muito amados dele. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então nós temos a instrução aqui de um pastor ensinando os servos de Deus a não ter uma vida de pecado. Perfeito. Mas observe que João aqui, humano que era também, ele coloca um se, porque ele sabe que a gente está sujeito a ter algum tropeço. Se todavia algum de vocês pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que é um advogado? É aquele que nos defende. Ou seja, João está dizendo o seguinte: olha, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já realizou uma obra também, caso vocês pequem por descuido no futuro. Diz o texto, ele explicando que ele, Jesus Cristo, é a propiciação. Ou seja, Jesus ele foi dado, né, em nosso lugar para aplacar a ira de Deus.
Então ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro, ou seja, pelas vidas, pelos pecados dos outros crentes que estão espalhados também por todo esse mundo. O que o apóstolo João está lembrando aqui? Que o sacrifício de Cristo alcançou os erros do passado, mas também os tropeços que podem acontecer no futuro. Mas observe, isso não é uma licença para a gente pecar. Observe que ele coloca um todavia. Se acontecer o pecado, não se desesperem. Vão lá para o advogado, confessem, trabalhem junto com ele. Então, na prática, isso significa que nós somos salvos não porque nós reconhecemos cada um dos nossos pecados nominalmente, um por um. Como já vimos, isso seria impossível. Imagine você reconhecer e lembrar todos os pecados desde que você nasceu e confessar um por um. Isso seria impossível para nós. Mas nós somos salvos porque reconhecemos a nossa condição de pecadores, nosso fracasso em cumprir a vontade de Deus e reconhecemos o sacrifício perfeito de Cristo capaz de eliminar a condenação daquele pecado, daquele tropeço. Assim, dessa forma, se por exemplo eu cometer um pecado agora, nesse momento, e um segundo depois eu cair aqui com um infarto e não tiver tempo de me arrepender desse pecado e confessar esse pecado objetivamente a Deus, isso não significa que irei perder a minha condição de salvo. Precisamos entender muito bem isso. Não significa que eu irei ficar se Jesus voltar exatamente agora. Então eu fiz algo, eu dei um trupicão exatamente nesse momento e a trombeta toca e Jesus volta e pronto, acabou para mim. Não, o sacrifício de Jesus ele foi 100% perfeito para me salvar. Mas eu vou te explicar agora por que eu não perco dessa forma. Olha só, isso tem um simples motivo. O nosso Deus, ele sabe perfeitamente e exatamente quando um pecado acontece na vida de uma pessoa por um erro pontual. Ou seja, ele sabe que um servo dele não vive na prática do pecado. Aquilo foi um erro pontual e aquilo está perdoado pelo sacrifício de Cristo. E quando esse erro acontece, por exemplo, como prática de vida, o Senhor também sabe. Ou seja, se a pessoa está longe dele, se não é um salvo verdadeiro e vive na prática do pecado, Deus também sabe. E a gente precisa entender esse conceito. Observe que João explica em 1 João 9 da seguinte forma: todo aquele que é nascido de Deus, então veja, o crente verdadeiro, ele não vive na prática do pecado. Então, eu não estou na prática do pecado. Eu cometi um erro agora e morri. Eu não vivo na prática, eu sou um salvo verdadeiro. O Senhor sabe disso, sabe que eu sou esse servo. Diz o texto, pois o que permanece no Senhor, o que permanece na pessoa, no crente verdadeiro, é a divina semente. Por isso que ele não pode viver pecando, diz o Senhor, porque ele é nascido de Deus. Então Deus conhece tudo isso, a gente não pode, não precisa ficar com medo dessa questão. Mas eu reconheço que é necessário explicar mais um pouco sobre esse medo que muita gente tem do seguinte: olha, eu tenho medo de cometer algum erro e, de repente, eu não ir com Jesus, eu não ser salvo. Preste bem atenção no que eu vou dizer a partir de agora, que é muito importante. Algumas pessoas têm medo, por exemplo, de cometerem um erro nesse momento de suas vidas e esquecerem de pedir perdão por algum motivo, ou até mesmo nem achar ou saber que aquilo era um erro e depois reconhecer, mas quem sabe não conseguir reconhecer e perderem a salvação caso morrerem sem pedir esse perdão, ou se Jesus volta exatamente nesse momento como nós exemplificamos. Eu preciso dar um recado para você. A sua salvação, se você é servo verdadeiro, você não perde. Eu vou te explicar por quê. Porque ela é obra de Deus em nossa vida. Não depende de obras nossas, mas é graça de Deus em nós. Observe o texto que diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas presbítero, então eu posso agora começar a pecar à vontade, já que eu sei que eu não perco a salvação? Eu já te explico um pouquinho sobre isso. De todos aqueles que Jesus salvou, diz a Bíblia,
nenhum se perderá, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Depois você pode ler lá Romanos 8, 38, 39. O apóstolo Paulo diz lá, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada é 100%, nada pode nos separar. Além disso, a palavra de Deus nos ensina que quem garante que nada pode nos separar do amor de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Observe em João capítulo 10, versículo 28 e 29, que o Senhor diz o seguinte, está falando das suas ovelhas, que ouvem a sua voz, portanto, não estão na prática do pecado. Diz ele, eu lhes dou a vida eterna, é salvação. E diz o texto, jamais perecerão. Ninguém, então observe essas palavras, ninguém jamais as arrebatará da minha mão, de Jesus. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, ou seja, nós estamos selados pelo Espírito Santo, ninguém pode arrebatar a gente das mãos do Pai. Se você é um salvo de verdade, se recebeu Jesus em seu coração, você não vai ficar quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, mesmo que você cometa algum erro impensado e não dê tempo, nem mesmo se porventura se esquecer de confessar um pecado. Obviamente, eu estou falando aqui daquele que não vive na prática, ok? Pelo contrário, todos que são de Cristo verdadeiramente estarão com ele, nenhum se perderá. Mas aqui eu tenho certeza que muitos vão me dizer o seguinte, ok, presbítero, então, já que eu sou salvo mesmo, então eu vou viver uma vida pecando à vontade, sem me preocupar com nada, já que Jesus então vai me salvar. Olha só, esse é o maior absurdo que eu já tenho ouvido na minha vida. Quem tem um pensamento desse tipo é o que nós chamamos de convencido e não convertido de verdade. O convertido de verdade, conforme o apóstolo João, nos ensinou, ele não tem o desejo de viver essa vida, não. O convertido de verdade, ele tem total tristeza pelo pecado. E quando ele fica sabendo dessas verdades da Bíblia, que ele está nas mãos de Jesus, ele tem alegria em saber que sua salvação está nas mãos de Deus e ele se esforça em ser santo. E conforme o apóstolo João nos ensinou, ele não vive na prática do pecado, mas porventura ele pode pecar, porque a natureza humana pode tropeçar, mas não como uma prática. E se isso acontecer e Jesus voltar ou ele morrer, ele ainda assim será salvo. A nossa vida, a nossa salvação não depende de uma confissão de cada um dos nossos pecados, conforme nós aprendemos aqui. A gente precisa ter isso em mente e, claro, saber disso vai nos trazer ou nos conduzir a uma ideia de um crente verdadeiro de fazer cada vez mais obras de santidade para agradar a Deus, ok? Ok? Se você então quer aprender mais da Bíblia, lembrando, primeiro comentário fixado. E agora, vou deixar mais um vídeo sobre salvação. Será que é possível perder a salvação se eu não querer me batizar? Tem gente que diz o seguinte, olha, eu sou igreja aqui em casa e eu não vou me batizar. Essa pessoa, ela é salva? Tudo nesse vídeo aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.